Olá, meu nome é Michelle, eu sou mestranda do programa de pós-graduação do IAG da PUC-Rio e o trabalho que eu vou apresentar é a produção científica internacional sobre precarização do trabalho e uma análise bibliométrica sobre o tema. E os demais autores são Marlon, Daiane, Paulo e Marcelo, também do programa de pós-graduação da PUC-Rio. Então, essa apresentação vai ser constituída de uma introdução, dos objetivos, referencial teórico, metodologia, resultados e conclusão. E a precarização do trabalho ela pode ser compreendida pela degradação das formas e condições de trabalho e emprego, analisada sob as perspectivas de desemprego, do preço da força de trabalho, da qualidade dos postos de trabalho, dos vínculos empregatícios. E, devido a esse contexto, o trabalho ele foi conduzido pelo seguinte problema de pesquisa. Quais os fatores que impactam e contribuem para a pesquisa acerca da precarização do trabalho? Então, como objetivo geral, foi fazer um levantamento dos artigos internacionais sobre precarização do trabalho e os objetivos específicos foi traçar o cenário atual sobre o tema precarização do trabalho, realizar o levantamento das publicações por ano de pesquisa, dos principais autores, principais periódicos e países que mais publicam sobre o tema, dos artigos com maior número de citações e realizar um mapeamento bibliométrico. Sobre a precarização do trabalho, a atenção para esse tema aumentou na década de 70 por conta de diversos fatores, como, por exemplo, a intensificação da concorrência global, a rápida inovação tecnológica, a maior ênfase no retorno financeiro das empresas e a manutenção de uma taxa de desemprego capaz de conter a inflação. Quando a gente fala de precarização do trabalho, existem os tipos de precarização, e a terceirização de mão de obra é um tipo de precarização do trabalho, e o discurso de flexibilização do trabalho, das normas trabalhistas, parece caminhar junto com a precarização do trabalho nesse novo regime que é regido pelo neoliberalismo. Então, o presente estudo ele configura-se como uma pesquisa bibliométrica e foi realizada em 4 etapas. Na primeira etapa, nós fizemos um levantamento na Web of Science de artigos publicados nos últimos 5 anos, de 2015 a 2019, e que continham a palavra-chave Precarious Works no título, resumo, palavra-chave. E essa busca resultou em 378 artigos. Na segunda etapa, foram selecionadas algumas áreas de conhecimentos importantes para os estudos organizacionais, e dessa segunda etapa foram selecionados 247 artigos. Numa terceira etapa, para os anos de 2015 a 2017, foram selecionados artigos com 5 ou mais citações, o que resultou em 43 artigos, e para os anos de 2018 e de 2019, foram selecionados artigos em revistas com fator de impacto maior que 1.4, de acordo com a classificação do Journal Citation Reports, o JCR, que resultou em 61 artigos, ou seja, no total dessa terceira etapa foram selecionados 104 artigos. Numa quarta etapa, foi feita a leitura dos resumos desses 104 artigos para saber quais que tratavam o tema de precarização de trabalho de forma central. Com isso, nós selecionamos 71 artigos finais. Então, após a seleção da fonte de dados, foi realizada uma análise de desempenho, um mapeamento bibliométrico. Na análise de desempenho, nós avaliamos, por exemplo, as publicações por periódico, ano de pesquisa, e no mapeamento bibliométrico foram analisadas as redes de codestação, acoplamento bibliográfico por autores e co-ocorrência de palavras-chave por meio do voz-vírgula. Então, sobre os resultados, com relação ao número de publicações por periódico, de 71 artigos, nós conseguimos identificar 50 periódicos que publicaram sobre o tema, e as publicações por ano de pesquisa, com o ano de 2019 sendo o ano com o maior número de publicações sobre o tema. Então, com relação à publicação de acordo com o país, os países que mais publicaram sobre o tema foram Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, com destaque para o Brasil, que está na 8ª posição de publicação. E com relação à publicação por autores, nós temos o Campbell, o Grimshaw, que são pesquisadores de universidades da Austrália e da Inglaterra. Então, com relação ao número de citações por artigo, nós temos 3 artigos com mais de 40 citações. E com relação a citações por ano, o ano de 2019 foi o ano com o maior número de citações desses artigos.
Então, com relação ao acoplamento bibliográfico por autores, né, o acoplamento bibliográfico do Kessler, lá de 63, ele mede a relação entre dois artigos com base no número de referências em comum citadas por esses artigos, né? E o acoplamento bibliográfico por autores trata-se de uma extensão do método de acoplamento bibliográfico e considera que quanto mais referências em comum dois autores têm em suas obras, maior a similaridade existirá em suas investigações. Então, como critério de corte no Voice Viewer, né, para essa rede de acoplamento bibliográfico por autores, restringir-se a rede de autores com pelo menos um documento na base de dados e com no mínimo 5 citações, o que resultou numa rede constituída por 96 autores dispostos em 15 clusters. Então, com destaque aqui para o cluster vermelho, né, que tem o Campbell, que é um dos autores mais produtivos do tema, e também teve o artigo mais citado, né, dos anos 2015 e 2019, e o cluster verde, que tem o Wallace, também que é um dos autores mais produtivos do tema, né? E por último, nós temos o mapa de concorrência de palavras-chave, que o mapa de concorrência apresentado aqui na figura 9 representa as palavras que foram citadas no mínimo 3 vezes no universo de 71 artigos e que combinaram no total de 50 palavras, divididas em 5 clusters, né, que é o cluster vermelho, o cluster verde, o cluster azul, o cluster amarelo e, por fim, o cluster roxo. Para concluir, né, nós podemos verificar que houve uma crescente ao longo dos anos, né, da publicação desse tema, com destaque para o ano de 2019, que foi o ano que teve o maior número de publicações, que reforça a relevância dessa discussão, né, para a sociedade e a forte presença das discussões nas discussões acadêmicas internacionais. Como contribuições, né, o trabalho tem o objetivo de auxiliar na identificação de possíveis lacunas para subsidiar a realização de pesquisas futuras e, com implicações práticas, né, municiar pesquisadores de informações acerca do comportamento do campo. Como principais limitações desse trabalho, envolve a utilização de apenas uma base de dados internacionais e a realização de uma análise basicamente quantitativa. E como sugestão para trabalhos futuros, né, nós sugerimos que sejam agregadas bases nacionais e outras bases internacionais e seja feita análise qualitativa de conteúdo. Essas são as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada.